Vamos trabalhar a aba da nossa bolsa. Eu já fiz aqui 15 correntinhas, e aí você vai virar a correntinha para baixo, e a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui de trás. Então, tá vendo que aqui atrás tem essas lombadinhas? Então, a gente vai trabalhar os pontos dentro dessas alcinhas que ficam aqui. Nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, tá? Vamos pular a primeira, a gente vem a partir da segunda, e aí a gente vai fazer ponto baixíssimo. E eu vou laçar o fio, fico com essas duas laçadas, e essa segunda que eu puxei já fecha o ponto, tá? Então, venho no próxima laçadinha, puxo o fio. E com esse ponto, com essa laçadinha, eu já fecho aqui para formar o ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazer assim no decorrer da corrente toda, até o final. Finalizamos, aqui a gente tem que ter 14 pontos baixos. Então, sempre que finalizar a carreira, confiram se tem os 14, para o trabalho de vocês subir reto. Então, toda carreirinha tem que ter 14 pontos. Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho para subir a segunda carreira. Então, aqui em cima, nós temos esses Vzinhos, né? Então, a gente vai trabalhar agora apenas as alcinhas de trás. Então, nós vamos fazer os pontos baixíssimos apenas nessas alças de trás. E vai ser assim por todas as carreiras. Nós vamos pular essa primeira e vamos vir na segunda. E do mesmo jeito, vamos fazer pontos baixíssimos. Introduzo a agulha na laçada lá de trás, fico com duas laçadinhas e já fecho para formar o ponto baixíssimo. E eu vou fazer assim até o fim da carreira. Finalizamos a segunda carreira. Confiram sempre se tem os 14 pontos. E aí, a gente vai novamente fazer uma correntinha. Vamos virar o trabalho para começar a terceira carreira. Do mesmo jeito, vamos fazer os pontos baixíssimos nas alças de trás. Então, lacei, puxei, fechei. Lacei, puxei, fechei. E vou fazer pontos baixíssimos novamente. Toda a carreira daqui para frente vai ser pontos baixíssimos e sempre utilizando a alcinha de trás do ponto. Finalizamos aqui as carreiras de ponto baixíssimos. Eu fiz aqui mais ou menos 21 carreiras para ficar nesse tamanho. E aí, para a gente saber quantas carreiras tem, ó, aqui vocês conseguem ver que tem como se fossem umas colunas. Então, cada coluna dessa é um par de carreiras. Então, é só vocês contarem aqui de 2 em 2. Aqui tem 2, aqui tem 2. Cada coluna dessa equivale a 2 carreiras. Agora, nós vamos fazer o acabamento dessa aba. Então, nós vamos trabalhar pontos nessas laterais. Nessa primeira lateral, nós vamos fazer uma corrente. E aí, a gente vai fazer pontos baixíssimos nessas alças que ficam deitadas, ó. Aqui no meio, sempre essas alças que estão no meio, entre essas duas laçadinhas que ficam em pé, no meio delas tem essas laçadas deitadinhas, então a gente vai trabalhar nelas,
tá? Pontos baixíssimos, tá bom? Vamos laçar, puxar e fechar. Introduz a agulha, laça o fio e fecha. Nessa primeira parte aqui, a gente vai trabalhar apenas pontos baixíssimos. Então, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos até o final dessa parte aqui. Finalizamos. Aqui também tem um ponto, tá? Se atentem a isso para não ficar faltando. Então, aqui em cima tem uma laçadinha que é para fazer o último ponto baixíssimo. Nós vamos virar para trabalhar essa lateral. E aqui a gente vai fazer pontos baixos, tá? Daqui para frente, vamos trabalhar apenas pontos baixos. Os pontos baixíssimos foi só nessa primeira parte. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro ponto baixo. Sempre aqui no meio, ó, desse ponto. Então, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base aqui, ó. Introduzo a agulha entre esses dois pontinhos aqui. E aí, eu vou fazer até o final. Chegamos aqui no final. Aqui nesse cantinho, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, que é para formar a voltinha e não ficar repuxando. Então, vou fazer o primeiro e vou fazer mais um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar. E aí, nós vamos, já vamos arrematar esse fio aqui também que sobrou. Então, vou fazer os pontos por cima dele. E aqui também nós vamos trabalhar esses pontos que ficam deitados. Pontos baixos também, um ponto baixo em cada alcinha dessa. Já pegando o fio que estava sobrando, né, para ir arrematando ele. Então, eu faço ponto por cima dele já. E faço ponto baixo. Chegamos aqui no final. E aqui nesse cantinho também vamos fazer 2 pontos baixos. Eu já fiz um e eu vou fazer mais um, que é para formar essa voltinha e não ficar repuxando, né, os cantinhos do nosso trabalho. E aqui nós vamos fazer um ponto para cada alcinha dessa aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer assim até aqui o final. Finalizei todas as laterais. Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos de acabamento. Ó, nós vamos fazer aqui nessa parte, para fazer um acabamento na nossa aba. Então, eu venho aqui, ó, no ponto, puxo o fio lá de baixo e eu vou ficar com essas 2 laçadas. Opa! Deixa eu fazer aqui de novo. Eu vou aqui no próximo ponto, puxo o fio lá de baixo e fico com as duas laçadinhas e já fecho. Que aqui a gente está fazendo o ponto baixíssimo. Então, eu vou no próximo ponto, laço o fio, fico com 2 laçadas e puxo para fechar. Aí, novamente, eu vou lá no próximo ponto, laço o fio e fecho. E eu vou fazer assim aqui, aqui e aqui.